Nessa aula de canto grátis, eu vou revelar os 7 segredos de grandes artistas que eu já treinei pessoalmente e de alguns outros que eu já acompanhei a carreira para cantar bem de verdade. Esses segredos são estratégias e características que eu percebi treinando cantores de alto nível ao longo de muitos anos e também vendo muitos saírem do zero até impressionar multidões. E eu não vou falar aqui de afinação e ritmo, porque isso não é segredo, é o básico. E eu tenho certeza que pelo menos 2 desses segredos você nunca ouviu falar, pelo menos não no canto. Meu nome é Fernando Zimmermann, sou Voice Coach do Full Voice Institute e esse é um vídeo da série Os Segredos do Canto, que tem uma playlist especial em comemoração aos 10 anos de Full Voice, que está comemorando 10 anos de vida nesse ano de 2023, quando a gente está gravando esse vídeo. Tem gente que acha a sua voz horrível. Já tem gente que força demais para conseguir cantar. E tem gente que, por mais que se esforce, não consegue colocar a voz pra fora. Tem gente que não consegue chegar nas notas agudas. E alguns outros até conseguem chegar nos agudos, mas ou se cansam ou o agudo não soa assim tão legal. E dentre todas essas pessoas, muitas reclamam que estudam, treinam, praticam, mas mesmo assim não evoluem. O problema é que muita gente acaba praticando do jeito errado. Muita gente já começa uma sessão de prática de canto, de técnica vocal, ou começa a cantar com um humor típico do Lula Molusco. Seus comedores de lama, vocês não sabem o que é talento! E muita gente não se dispõe a entender de verdade como que funciona o seu próprio instrumento. E para que você possa entender como praticar do jeito certo, como realmente entrar numa sessão de prática, ou começar a cantar com um humor mais elevado e como extrair o melhor da sua voz, eu vou compartilhar com você agora os 7 segredos para cantar bem. O primeiro segredo não tem diretamente a ver com a voz, tem a ver muito mais com uma questão de comportamento que a gente assume durante a prática do canto ou até mesmo antes da prática do canto. E esse segredo é assumir-se como cantor, como cantora, como cantore, enfim, ou no mínimo assumir-se como alguém que canta. Se você está assistindo esse vídeo é porque eu imagino que você queira cantar bem de verdade, não é mesmo? O problema é que muitas pessoas que querem cantar bem, querem assim de uma maneira muito superficial, porque não se assumem cantoras dentro de si mesmas. E o que isso acaba causando? Resultados, na média, ou para baixo, e sempre também aquela fuga do tipo: ah, mas eu nem canto, eu só gosto de cantar assim de vez em quando. Se a gente fosse comparar, por exemplo, com um esporte e fosse falar, por exemplo, do tênis. Ah, eu jogo assim o tênis de vez em quando e tal, mas imagina só uma pessoa praticar tênis e só perder, só perder, só perder. Pô, isso não é nada muito motivador, não é mesmo? Então a pessoa assume para si mesma: não, eu jogo tênis, eu pratico tênis. E, muito possivelmente, isso vai mudar o jeito que ela pratica e vai mudar, claro, os resultados. Até de vez em quando vai ganhar uma partida ou outra para tirar onda com o amigo, ou enfim, para contar isso para a galera. Uma outra comparação possível é dizer que todo mundo que canta deveria ter o mesmo orgulho e autoestima de pessoas que praticam crossfit, porque todo mundo que pratica crossfit se considera crossfiteiro e até participa de competição e tudo mais. Claro, algumas competições amadoras, mas é a mesma coisa que cantar de vez em quando no karaokê, cantar, enfim, numa roda de amigos. Poxa, você vai querer ser aplaudido, ser reconhecido, reconhecida aí como, como alguém que canta legal, não é mesmo? E cantores que são reconhecidos por cantar bem, eles, antes de tudo, se assumem como cantores de verdade. Então, como eu falei, isso não tem uma relação direta com a voz, mas é claro, vai afetar a maneira como você encara a sua prática, os seus resultados e como você busca soluções para a sua voz, para o seu canto. Então, a primeira coisa é assumir como cantor, como cantora, como cantore, assumir-se como alguém que canta. Vamos para o segredo número 2, e esse sim tem uma relação direta com a voz. Todo mundo que quer cantar bem de verdade precisa conhecer bem a sua voz. E quando eu menciono conhecer bem a sua voz, é conhecer tanto comportamentos que não ajudam no desenvolvimento da técnica vocal,
como também as qualidades que todos nós, pode acreditar nisso que eu estou falando, até você tem, mesmo que você não acredite nisso, todos nós temos qualidades já na nossa voz que a gente pode explorar e muito bem. Sobre comportamentos que podem atrapalhar no desenvolvimento da nossa técnica vocal, eu vou citar aqui aquilo que a gente chama aqui no Full Voice de inimigos ocultos da voz. O que são os inimigos ocultos da voz? Como eu mencionei, são comportamentos que todos nós temos que podem atrapalhar de alguma maneira a nossa evolução vocal. Eles acabam apresentando tendências como afrouxar a voz, apertar demais, ou até mesmo a voz ficar instável. E por que identificar esses inimigos ocultos é importante? Porque aí a gente vai saber exatamente qual é o caminho que a gente tem que seguir para cada pessoa se desenvolver no canto, desenvolver a sua técnica vocal. E como que a gente identifica os inimigos ocultos da voz? Lá dentro da Mentoria Full Voice, que é o nosso programa de treinamento e acompanhamento, a gente faz um diagnóstico técnico vocal completo e dentre as coisas que a gente avalia nesse diagnóstico, a gente também identifica o inimigo oculto da voz de cada pessoa que entra nesse nosso treinamento. Se você quiser saber um pouquinho mais a respeito da Mentoria Full Voice, eu vou deixar um link aqui na descrição. E além de identificar e reconhecer essas limitações que a gente tem, porque é muito importante que a gente reconheça elas, tá? Para que a gente possa justamente trabalhar em cima delas, a gente também precisa reconhecer as possibilidades que a nossa voz possui. Acontece que muita gente não explora nem metade do que a sua própria voz tem para oferecer. Então, por isso que a gente precisa explorar o segredo número 3. E esse segredo tem relação com uma coisa que a gente também ensina lá dentro da Mentoria Full Voice, que se chama elementos vocais essenciais. E aí eu posso falar dos 3 elementos que são mecanismos, dinâmicas e posturas. Quando a gente fala sobre mecanismos, a gente fala basicamente sobre voz de peito, e aí você pode colocar a mão no peito aí na sua casa e fazer uma voz grave com a vogal A aberta, assim. É muito provável que vibre aqui no peito, né? E já tem vídeo de voz de peito aqui no canal. Outro mecanismo é a voz de cabeça. Aí você pode colocar a mão na testa, ou colocar a mão aqui em cima, ou aqui em cima e fazer uma vogal como I, só que mais agudinha. I. E isso é a nossa voz de cabeça. Talvez você tenha percebido que vibra aqui, ou aqui, ou aqui. I. E também tem vídeo de voz de cabeça aqui no canal. Não é que a voz seja produzida no peito ou na cabeça, tá? Mas a gente tem essas sensações que nos ajudam a mapear esses mecanismos. E outro mecanismo é o mecanismo de mix, ou simplesmente voz mista, que é basicamente uma mistura, uma combinação de qualidades da voz de peito e da voz de cabeça. E o mix nos permite transitar durante toda a nossa extensão sem nenhum problema. Como isso aqui. Viu? Sem quebras, sem forçar, tudo isso graças ao mix, à voz mista. Outras possibilidades para a gente conhecer na nossa voz dizem respeito às dinâmicas e às posturas vocais essenciais. Quando eu falo de dinâmica, eu estou falando de emissões soprosa, moderada e firme. Então, só para você ter uma ideia, eu peguei aqui um exemplo que é a música Lanterna dos Afogados. E eu vou cantar ela com uma dinâmica moderada o tempo inteiro. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. Nenhuma variação, deu para perceber? Agora, e se eu colocar um sussurrinho, fazendo uma dinâmica soprosa, algo assim, ó. E colocar isso aqui na música. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. Viu que isso já dá um tempero na música? E esse tipo de coisa eu tenho certeza que muita gente acaba não explorando. Eu posso também variar as dinâmicas. Quando tá escuro, soprosa, e ninguém te ouve, moderada. Quando chega a noite... Eu já fiz uma firme no quando chega a noite, percebeu? Então eu posso variar isso e trazer dinâmica, trazer cores, trazer texturas para a música. Mas a gente também tem as posturas, e a gente vai ter a postura twang, que é um som mais assim, a postura whoop, que vai ser um som mais assim,
E a postura neutra, que é bem parecida com aquilo que a gente usa na nossa fala. Ô Fernando, como é que eu vou usar essas posturas na música? Vou exemplificar. Então eu vou usar aqui, por exemplo, uma postura neutra. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou usar uma postura um pouquinho mais próxima daquilo que eu chamei de whoop. Não totalmente desse jeito para não ficar caricato, mas eu posso utilizar, ó. Quando tá escuro e ninguém te ouve. Então eu não fiz e ninguém te ouve. Eu fiz e ninguém te ouve. Quando chega a noite e você... Então isso me ajuda a modificar o meu timbre e, obviamente, trazer também mais colorido, mais texturas para a música. E eu posso combinar tudo isso, misturar mecanismos com dinâmicas, com posturas e, obviamente, trazer interpretações bastante variadas. Então, tudo isso pertence a esse terceiro segredo, que é dominar os elementos vocais essenciais. Isso vai fazer você dominar a sua voz. Outro segredo para cantar bem de verdade é praticar os exercícios vocais com atenção, foco e sem julgamentos. Só para a gente fazer aqui um teste, você vai fazer um exercício comigo em casa. Você vai fazer uma respiração tranquilamente, sem muita instrução aqui agora. É só tomar ar pelo nariz e soltar com som de S. Vem juntos. Agora é o seguinte, agora eu vou chamar a atenção de você para alguns aspectos dessa prática. Primeiro, preste atenção na entrada do ar para que a movimentação fique aqui, ó, mais próximo das costelas, mais próximo aqui da barriga, sem levantar o peito. Então, sem fazer isso, fazendo mais aqui, ó. Então, impedindo essa movimentação aqui, tá? Não é necessariamente trancando, né? Mas é só para isso aqui não ser o foco do movimento. Então, trazendo essa respiração aqui para baixo. E agora, na hora de soltar o S, a gente vai soltar esse S, tá? Na hora de soltar o S, você vai prestar atenção para controlar isso da melhor maneira que você conseguir. Controla essa saída para ela sair estável, a ideia é que ela saia estável e que você não desperdice esse ar muito rapidamente, então tem que soprar um pouquinho só. Vamos lá? Prestando bastante atenção nisso. Agora com muita atenção. Vai prestando atenção na sensação que você está tendo. Como que você se sente controlando essa saída de ar? Quais as sensações que você está tendo? Dá diferença, não dá? Em praticar esse simples exercício de respiração? Agora imagina aplicar esse mesmo segredo lá na música. Então, respirando fundo, prestando atenção na quantidade de ar que a gente coloca para fora. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. Diz aí, o simples fato de prestar atenção nessas sensações de ar que a gente está colocando para fora, já não muda o resultado? Mudou o resultado aí para você? Deixa aqui nos comentários. Outra coisa que acontece bastante durante a prática do canto e da técnica vocal é a gente acabar errando ou algumas coisas inesperadas, como a voz quebrar, a gente desafinar ou a nossa voz ficar um pouco estranha no processo. E por isso que é importante que a gente pratique exercícios vocais, faça a nossa prática vocal sem julgamentos. Uma coisa que eu digo para todos os meus alunos é o seguinte: não confunda processo com resultado. O resultado é aquilo que a gente quer no final, quando a gente for apresentar a nossa voz, quando for apresentar uma música para alguém. Durante o processo, um monte de coisa pode acontecer e a gente não pode se frustrar com esse monte de coisa que pode acabar saindo do nosso controle. A ideia é que a gente aprenda com esses erros, aprenda com essas coisas que fogem do nosso controle. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Julgar esses erros, negar esses erros e até mesmo evitar esses erros
pode muito mais prejudicar a sua evolução vocal do que contribuir para que você desenvolva uma voz que impressiona. O quinto segredo já tem a ver com alguma coisa mais avançada de canto, de técnica vocal, que é justamente aprimorar a sua interpretação vocal com o uso de ornamentos e efeitos. Fernando, o que são ornamentos e efeitos? Simplesmente vibrato, e tem vídeo de vibrato aqui no canal, apogiaturas, melismas, drives, ei, oh yeah! Agora, como utilizar de maneira inteligente esses ornamentos e efeitos na música? É aí que entra o sexto segredo. A gente precisa intencionalmente fazer um mapeamento da música. Fernando, o que significa isso, querido? Eu vou explicar. Quando a gente vai fazer um mapeamento da música, a gente pega a música, a letra da música, escreve ou imprime, e aí a gente presta atenção na mensagem que está sendo transmitida. Então eu vou pegar essas duas primeiras frases que eu já cantei aqui em diversos outros momentos. As frases dizem o seguinte: quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. Olha só como tem significado isso e como a gente pode trazer uma interpretação muito intencional se a gente fizer um bom mapeamento. Então, por exemplo, quando tá escuro e ninguém te ouve, é muito possivelmente que essa pessoa tá sozinha, não é verdade? E como que uma pessoa que quer ser ouvida vai fazer? Ela vai tentar falar mais alto, não vai? Então eu posso começar isso com uma dinâmica mais soprosa, uma coisa um pouquinho menos intensa, com menos volume, e depois terminar essa frase com um pouco mais de volume. Então, ao invés de simplesmente cantar desse jeito assim, ó, quando tá escuro e ninguém te ouve, eu posso fazer o quê? Eu posso começar com pouco volume, quando tá escuro e ninguém te ouve, e crescer um pouquinho ali no ouve. Percebe como isso já dá movimento, já traz dinâmica? Essa é a ideia de um bom mapeamento vocal. E aí, indo lá para a segunda frase, quando chega a noite, e aí a pessoa pode chorar, poxa, algo íntimo, algo mais introspectivo. E você pode chorar. Traga um pouco do Fry, ó. E você pode chorar. Traga um pouquinho dessa interpretação mais soprosa também. Então, dessa maneira, fazendo um mapeamento intencional, a gente consegue distribuir esses efeitos, distribuir esses ornamentos, distribuir uma série de aspectos de dinâmica, de mecanismo, de postura na música, tornando o nosso canto muito mais interessante, muito mais rico. E mais uma vez, lá dentro da mentoria Full Voice nós temos o Masterclass Cante como Profissional, e nesse Masterclass a gente ensina tudo, absolutamente tudo, sobre como fazer um mapeamento para realmente você impressionar com as suas interpretações vocais. O link está aqui na descrição. E o sétimo segredo, mas não o menos importante, é divertir-se no processo. Pô, cantar tem que ser gostoso. Então, mesmo que aconteçam alguns erros, algumas coisas que a gente não curte muito, a gente precisa aprender a rir das nossas falhas, a encarar elas com bom humor e, claro, também, né, cantar a música, cantar e cantar e cantar. Então, trazer o elemento de diversão para o processo, brincar com a nossa voz, testar, experimentar coisas diferentes e, mais importante, cantar músicas que a gente gosta, que nos fazem bem. Curtiu esse conteúdo? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera do coral, da banda, da igreja e fica de olho por aqui no canal do Full Voice, porque sempre tem conteúdos de canto e técnica vocal para você. Obrigado por assistir e até a próxima.